Boa tarde, para quem não me conhece ainda, sou Ana, sou autista, tenho 43 anos e sou mãe do Gabriel, que também é autista, de 10 anos. Hoje eu vou falar sobre a minha terceira comorbidade, tá? Do autismo, a epilepsia, terceira e última, né? Eu anotei algumas coisas aqui, tá? A epilepsia é identificada... Não, desculpa, gente. Desculpa, pessoal. A epilepsia se manifesta por crises de perca de consciência acompanhada de convulsões, tá? Eu tive minha primeira convulsão com 11 anos, tá? Daí eu fiz tratamento, né, com um neurologista, né? Geralmente a gente consegue identificar através do exame de eletrocefalograma. E fiz tratamento com anticonvulsivo por 3 anos. Daí eu recebi alta, parei de tomar anticonvulsivo, né? Até os médicos falam que um dos requisitos para ganhar alta, né? A epilepsia ela pode durar um tempo, como pode ser pela vida toda, tá? Mas um dos requisitos que eles fazem, né? É tu ter fazer um eletrocefalograma, ele tá normal, e tu ficar, né? 3 anos sem ter crise convulsiva. Então, depois, após 3 anos, eu recebi alta, parei com anticonvulsivo. Mas nos meus 15 anos, quando eu tive uma crise de depressão muito profunda, né? De repente eu vou falar sobre esse assunto no próximo vídeo, tá? Como foi, né? O que aconteceu todo o ano quando eu tinha 15 anos. Até para mostrar a importância do diagnóstico precoce, porque na verdade foi devido a não ter um diagnóstico precoce que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Elas voltaram, tá? Porque o emocional, ele interfere muito, tá? Aqui até eu coloquei aqui, ó. Só um pouquinho. Ai, gente, só um pouquinho aqui que eu coloquei assim, ó. As causas da epilepsia. Ela pode ser genética, tá? Ou pode ser devido a uma lesão cerebral. Eu não tenho nenhuma lesão cerebral, tá? Porque eu já fiz eletrocefalograma, eu já fiz tomografia, eu já fiz ressonância magnética e não aparece nada de lesão. Não tenho nenhuma lesão cerebral. Então, no meu caso, provavelmente é uma questão genética, tá? Ela dura de 2 a 5 anos, tá? Que a gente perde a consciência, fica se debatendo, né? Procedimento, tá? A questão de segurar a língua é um mito, não precisa, que não existe engolir a língua. A gente tem que só deitar a pessoa de lado, por causa que ela começa, né, de repente a espumar, né, a se contorcer, para não ela mesma se encascar com a própria saliva. Então a gente deita vira de lado, né? E procura não deixar nada de cortante, de perigoso perto para se machucar se ela estivesse debatendo. Esses são os únicos socorros que a gente pode oferecer a uma pessoa que estiver tendo uma crise de convulsão, tá? Que dura de 2 a 5 minutos, né? Então, deixar ela de lado para ela não se engasgar com a própria saliva, tá? Quando a gente acorda, por exemplo, quando eu acordo, eu fico muito nervosa, porque me dá, assim, tipo como se fosse uma amnésia, tá? Assim, não de geral. Eu sei que eu sou, eu sei quem é meu filho, quem é minha mãe, meu pai, não é uma amnésia geral. Mas assim, como se fosse, assim, do dia, entendeu? Eu não lembro o que aconteceu, eu não lembro onde eu tô, eu não lembro nada daquele dia. Isso me deixa muito nervosa. Então, geralmente, eu começo a fazer um monte de pergunta. O que aconteceu? Onde eu tô? E daí eu me esforço para tentar lembrar e na hora eu não lembro, eu fico nervosa. Mas passando uns 10, 15 minutos, eu lembro tudo, tá? Não dá nenhum sintoma antes, tá? Então, não tem como a gente pensar, eu vou ter uma convulsão hoje. Porque tu não tem nada de sintoma, nada de mal-estar, de tontura, nada disso, tá? Tu tá normal e acontece. Não tem nenhum sintoma, nenhum sinal antes de acontecer, tá? E uma coisa que o médico explicou para mim também, o neurologista, né, que é o que o médico que trata a epilepsia, é que o nosso cérebro é como assim tivesse vários fiozinhos. E na hora da convulsão, da epilepsia, é como se desse tipo um curto-circuito. E daí tu tem a convulsão,
tá? Existem vários tipos de convulsão. Existem uns 30 tipos de convulsão. Então, pode acontecer, por exemplo, de outra pessoa, quando tiver uma crise, for diferente da minha. Acontece com a minha vizinha aqui do lado, né? Que eu já tentei socorrer ela. A crise dela é diferente da minha. Ela grita muito, ela fica de olho aberto, assim como se estivesse, sabe, em transe. É diferente da minha. Eu não grito, por exemplo, sabe? Eu simplesmente me debato, tá? E desmaio. Aí com 15 anos, né, quando tive depressão profunda, eu tive, as convulsões voltaram, então eu voltei a tomar anticonvulsivo e tomo até hoje, né, porque preciso, né. E o psicológico interfere muito, muito, muito. Eu achava que não, sabe, até quando as pessoas falavam assim, procura não se estressar e tal, pra te não passar mal, eu achava besteira. Falava assim, não, epilepsia é um problema genético, é uma coisa no cérebro, não tem nada a ver com o emocional, eu achava besteira. Mas depois, com o tempo, eu fui ver que sim, que interfere sim. Momentos assim que eu tive estresse profundo, aconteceu de eu ter convulsão. Claro que não é cada vez que eu fico nervosa, não é cada vez que acontece uma coisa ruim, não, né? Mas já aconteceu, sabe? De momentos que eu tava num estresse, assim, intenso demais eu ter. E eu tava tendo uma convulsão por ano. Eu já fiquei uma vez 3 anos sem ter convulsão, né? E esse ano, no início desse ano, eu tive 5, né? Mais ou menos assim, em média, uma por mês, né? Esse ano é um ano realmente que eu psicologicamente tive muitos problemas também, né? Consultei com a neurologista, ela pediu um outro eletrocefalograma, que apareceu bem alterado. Eu, como faço eletrocefalograma desde os 11 anos, então eu já, antes de mostrar, eu já sei se tá alterado ou não, né? Porque é como se as linhas estivessem tudo retinhas, assim, mais ou menos retas, né? E daí quando tem aquelas... Entendeu? E tava muito assim, ó. Entendeu? Linhas bem pra cima pra baixo, assim, sabe? Bem montanha, sabe? Mas claro que eu mostrei pra ela. Eu tava tomando 2 anticonvulsivos por dia, agora eu tomo 4. E também fui orientada a quando eu ver que eu tô tendo uma crise de ansiedade, porque eu tenho também o transtorno de ansiedade generalizada e tudo, né? Quando eu tiver um momento de um pico de estresse muito grande ou uma ansiedade muito grande, eu tomo também o Rivotril, né? Mas só nesses momentos, assim, para não correr o risco, né, de acabar tendo uma convulsão, né? Então, foi essas as recomendações que eu tive. E graças a Deus, depois disso, eu não tive mais, né? Convulsões. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. É isso, né? E daí tem gente que pergunta, tem convulsão, não afeta o cérebro e tal. Nós temos milhões e milhões de neurônio, nem assim. Se de vez em quando tu tiver uma convulsão, tu não vai ter, por exemplo, não vai te afetar o teu cérebro. Mas digamos assim, que a pessoa começa a ter convulsão uma vez por dia. Daí sim, porque vai queimando os neurônios. Daí a pessoa pode começar a ter uma consequência, né, neurológica, um problema neurológico, assim, né? Pode afetar a parte neurológica do cérebro, né? Fora que muitas vezes, né, tu pode ter caminhando, né? Pode ter na rua, né? Pode estar atravessando a rua e tal, pode bater a cabeça e tal. Esse aspecto também é bem perigoso. Muito importante cuidar isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, epilepsia, pode deixar nos comentários que eu respondo com o maior carinho, tá bom? E é isso, né? Essa é a minha terceira comorbidade do autismo, a epilepsia. Peço para vocês comentarem, nem que seja uma ou 2 palavrinhas, para eu ver que vocês estão assistindo, para o canal, para a internet relevar, dar importância para o canal, tá?
Curte também, curte agora, que às vezes as pessoas esquecem de curtir, então já pode curtir agora aqui no meio do vídeo. Comente, nem que seja uma ou duas palavras, porque tudo isso vai ajudar a internet a dar importância pro meu canal. E daí a gente conseguir crescer e ela começar a indicar o canal para mais e mais pessoas, né? A mesma coisa se inscrever. Se inscrever é de graça e ajuda demais, porque a internet ela leva muito em conta os números de inscritos, né? Então, quando tiver bastante inscrito, bastante curtidas e comentários e visualizações, né? Por isso tem que ver o vídeo até o final. A internet mesmo, ela começa a indicar, sabe? Quando a pessoa tá olhando a internet, o canal. E daí a gente tem a oportunidade de ir mais e mais famílias e divulgar muito mais o autismo, né? Então, como eu sempre falo, sozinha eu não vou conseguir continuar esse canal. Eu preciso muito, muito da ajuda de vocês. E tudo isso que eu peço para vocês é de graça, né? É de coração, né? E é realmente com uma ótima intenção, né? Que é divulgar o autismo, a gente ter menos preconceito, menos bullying, as pessoas terem a informação correta, né, sobre o autismo, né? Hoje eu falei sobre a minha terceira comorbidade do autismo, né? Muitos autistas podem ter essa comorbidade, que é a epilepsia, tá? Então, conto muito, muito com a ajuda de vocês, tá? Curtindo, comentando, pode ser uma, duas palavras, gostei, não sei o quê, né? Pode ser sinceros também, aceito críticas construtivas, dúvidas também eu respondo, qualquer dúvida que tiver, tá bom? Ou contar suas experiências em relação, né, ao autismo, à epilepsia, também é interessante, tá bom? Sugestões de assuntos, que assuntos vocês gostariam que eu colocasse aqui no canal, tá certo? Então é isso, tá? A live que eu vou fazer no Instagram uma vez por mês, com a psicopedagoga Kênia, autista psicopedagoga Kênia, vai ter. Eu só tô esperando, né? Ela tá com alguns problemas pessoais, ela fica bem, mas vai ter. Daí eu aviso vocês, tá bom? Então é isso. Bom final de semana e fiquem com Deus.